Isso aqui que nós estamos lendo foi para eles naquela época, não se refere a nós hoje. Isso aqui nós estamos estudando a palavra, estamos lendo, para nós conhecermos o que aconteceu no passado com o povo que foi escolhido por Deus, o povo que Deus tirou do Egito e levou para a terra prometida e o que eles viveram ali. Está relatado aqui. Isso não é para nós hoje, no dia de hoje. Nós hoje seguimos o Novo Testamento, o Evangelho que Cristo deixou para nós. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja derramando, Pai, sobre nós a unção necessária, Senhor, para que possamos, Pai, estar firmes, Senhor, para que possamos impactar aquelas pessoas, Pai, que estiverem participando junto conosco, não só desse devocional, Pai, mas de todo o trabalho que fomos feitos, Senhor, em teu nome. Meu irmão Fábio, Senhor, está abrindo célula na casa dele, Senhor, e eu te peço, Senhor, faz-se presente, Senhor, com a tua unção. Derrama, Senhor, sobre eles. Cobre eles com teu manto, Senhor. Reaviva eles todos os dias, Pai. Dá a eles entendimento, sabedoria espiritual. Capacita-nos. Está na tua obra, Senhor. Abençoa a família dele, protege, guarda, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Envia um anjo com a espada desembainhada, Senhor, e coloca na porta da casa dele, Senhor. Para que só entre somente pessoas com vontade, com ansiedade, Pai, de conhecer a Ti, Senhor. Não te peço, Senhor, para que o inimigo não venha se aproximar, Senhor, nem que haja retaliação, Pai. Abençoa o meu lar, abençoa minha família, abençoa meus filhos, ó Pai. Abençoa, Pai, também as autoridades, Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis na terra, Senhor. Oro pela paz em Israel, Senhor. Pelo entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, Pai. Por aquela guerra que essa semana também, Senhor, deflagrou na Ásia, Senhor, entre dois países vizinhos, Pai. Oh, Deus, entre com providência, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa os homens, Senhor, para que haja paz. O Senhor mesmo nos disse que o Senhor nos deixaria a paz, nos dava paz. Não a paz que o mundo dá. E eu creio, Senhor, em Tu. Eu creio na Tua palavra, eu creio nos Teus ensinamentos. Eu busco a Ti, Senhor, para que essas coisas venham acontecer, Senhor. Nós somos ministros Seus, Pai, nós somos sacerdotes, Senhor. Nós somos intercessores, atalaia aqui na terra, Pai. Estamos clamando, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando-nos, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Abençoa cada participante desse devocional, Senhor, que hoje, Senhor, seja um dia próspero, Senhor. Seja um dia animado, um dia cheio de garra, de proteção e de entusiasmo, Pai. Abençoa o Caio, abençoa a Marineide, a Tamires, todos aqueles, Pai, que participam diariamente, Senhor, como a Ruth, meu filho, Senhor, o Lucas e a família, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Aqui fala, né, o processo que eles faziam lá, que a gente não faz isso, né? Ele pegava a carne, lavava, eles lavam, né? Os judeus, eles lavam, removem todo o sangue superficial, eles jogam sal em cima da carne, deixam 17 diz: o sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, os teus filhos e todos os filhos de Israel, e dize-lhes: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, o tal homem será imputado sangue. Derramou sangue.
pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, e que sacrificam sobre a face do campo, o tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre os vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Outra coisa que ele fala aqui é a proibição de comer sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também, qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, aliás, também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal, ou de ave que se come, derramarás o seu sangue e cobrirá com o pó. Portanto, é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E toda a alma entre os naturais, ou entre os estrangeiros, que comer corpo morto ou dilacerado, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas, se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Amém? Este aqui é o capítulo 17 de Levítico, que fala aqui para que não, de forma nenhuma, comesse o sangue. O sangue é a alma. E aquele que comer o sangue será extirpado do meio. Então é sério isso, né? Agora, eu faço uma pergunta para mim e para você, né, Fábio? O cristão, ele é complicado. A gente não segue os mandamentos de Deus como realmente está escrito aqui no livro da vida. Porque hoje eu não como sangue, mas eu como a carne de porco. Quer dizer, eu abomino uma coisa e faço outra. Estou errado. Agora, o que é que você me diz isso? Por quê? Se está escrito aqui que você não pode comer determinadas carnes, você não deve comer. Mas se está escrito aqui, como a gente leu, lá em, não sei se é Lucas ou Marcos, que nada que entra no homem o contamina, mas sim o que sai dele. Isso se propõe ao sangue também? Samara, na verdade.
é, o judeu ele tem um processo para retirada do sangue, né? Que chama cacherização, né? Kasher. Então, hoje, mesmo nós comendo aqui a carne vermelha ali do boi, né? Nós também não cumprimos o processo ali que eles executavam ali, né? Da limpeza do sangue da carne, né? E, bom, eu acho que também aqui Levíticos, né? É sobre isso também, né? Nós olhamos para Levíticos sob a perspectiva de Cristo, né? Cristo, ele retirou todos esses rituais, né? Então, todas essas questões aí, né, sobre rituais, que a gente tem discutido aqui, né? Então, são coisas aí para cada um refletir, né, no seu íntimo aí, né, nas suas orações, né? Eu, particularmente, não acho que. Não vou tomar sangue, né? Não, isso não é o que a gente está falando aqui, né? Mas eu não trago esse tipo de preocupação para dentro de mim, né? Acho que é um peso que nós não precisamos carregar, porque Cristo, né, cumpriu todas as leis, né? E o que nós precisamos aqui, e que Deus quer, é o nosso coração, né? A nossa entrega, né, moral, né? E a gente não está falando sobre moralidade quando a gente toca nesses pontos aí sobre carne de porco, carne vermelha, isso aí vai ter que fazer o processo aqui de cacherização aqui da carne, então, não tem. Então, assim, né, nós cristãos, eu acho que isso não se aplica, né? Esse é o meu entendimento. Aqui no capítulo 17, ele começa falando aqui sobre idolatria, sobre sacrifício, né? é, a outros deuses, né? E aí eles vêm e traz aqui, Deus traz uma formato aqui para evitar que as pessoas, né, sacrificassem a outros deuses, né? Então, por exemplo, tem a primeira proibição de sacrificar fazer o sacrifício em qualquer lugar, né? Então tinha que sacrificar sempre ali com um sumo sacerdote, né? Então toda vez que fosse sacrificar, tinha que levar, né? Lá para lá, né? Então, assim, ó, falarão aos seus filhos, né? A todos os filhos de Israel, dizendo-lhes isso, né? Ordenou qualquer homem da casa de Israel que imolar o boi ou o carneiro ou cabra no arraial ou fora dele e não os trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem imputará a culpa do sangue, né? Derramou o sangue. Então, o que que ele vem trazer aqui, né? Para que os homens, quando eles fizessem o sacrifício, matassem algum animal, né? Que levasse ali para a porta da tenda, né? Então isso impedia que eles fizessem, por exemplo, sacrifícios, né, em outras regiões, em outros lugares, né? Que sacrificasse a demônios, né? Então acho que no versículo 7 aqui ele fala sobre isso, né? Ó, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, como os quais eles se prostituem, né? Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações, né? Então ele centralizava o culto em Deus, né? Então aqui, né, essa lei aqui vem justamente sobre isso, né? Então Deus protege Israel da idolatria. Então através dessa lei aqui, né, ele faz com que o povo de Israel não se perca, né? Como aconteceu lá com o tal do bezerro lá, por exemplo, né? Então aqui já no versículo 10 e 14, né, tem a proibição, né, de comer o sangue lá, né? Na época, né, pagões, os povos pagãos ali tinham esse costume de beber sangue e tal, então tinha essas questões aí. Então, por isso que Deus trouxe essas leis aqui também em relação a isso, tá? No versículo 15 e 16, se alguém comesse, né, carne de animal que morreu naturalmente, ficava impuro até a tarde, né? Ele precisava de banho e lavar roupas, né? Então, isso aqui é um cuidado também que Deus tinha que, ó, portanto, a vida de vossa carne é o seu sangue, né? Por isso tenho dito, né? Aos filhos de Israel, não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Aí ele fala aqui, ó, todo homem que, quer natural, quer estrangeiro, que comer ou que morre por si ou dilacerado, né, levará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, e depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o corpo, né, levará sobre si a sua iniquidade. Então você veja, né, que nem era pecado, né, se ele comesse aqui e tal, ele ia ficar imundo, porque a gente sabe que, né, é, a impureza aqui, ela não era pecado, né, mas não era algo recomendado, né, ele comer a carne ali que morreu naturalmente ou que foi dilacerado. O dilacerado significa
foi pego por um outro animal, né? E o animal foi lá e comeu e deixou um pouco de carne lá, né? Então, mas se eles comessem aquilo lá, né? Eles tinham que ficar até tarde lá, né? Esperar até a tarde para depois ficar limpo. Eles não podiam participar, né, das práticas religiosas ali durante aquele dia, né? Até a parte da tarde ali. Mas se eles não cumprissem essa questão aí de esperar até a parte, né? Não lavar essas roupas ali, ó. Mas se não as lavar nem banhar o corpo, né? Aí sim, aí viraria pecado, né? Aí ele levaria a culpa, né, de não ter feito aquilo, né? De não ter cumprido ali, né? Mas esse é o capítulo mais curto hoje, né? Esse 17 aqui. Mas deixa eu só esclarecer aqui para você, e para mim, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir. Isso aqui que nós estamos lendo, isso aqui foi para eles naquela época. Não se refere a nós hoje. Isso aqui nós estamos estudando a palavra, estamos lendo, para nós conhecermos o que aconteceu no passado com o povo que foi escolhido por Deus. O povo que Deus tirou do Egito e levou para a terra prometida e o que eles viveram ali. Está relatado aqui. Isso não é para nós hoje, no dia de hoje. Nós hoje seguimos o Novo Testamento, o Evangelho que Cristo deixou para nós. Então a gente não tem que se preocupar tanto com essas coisas, não. É apenas para conhecimento, para a gente ver o que aconteceu lá no passado. E tem um povo hoje que ainda vive isso. Como nós estamos vendo aquela guerra hoje lá no Irã, contra o povo americano o povo de Jerusalém, Netanyahu, ali, o Israel, entraram em guerra com o povo do Irã por causa do regime, o regime. Então são essas coisas que levam à guerra. Por quê? Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, outro pensa de outro, e entramos em conflito por causa do regime. Então, isso precisa ser levado em conta e se analisar, porque são essas coisas que causam o distanciamento, criam o ódio. Então, está aí as guerras por causa disso. Então, nós estamos estudando aqui e estamos vendo o que aconteceu no passado, e nós vamos chegar lá, onde Deus quer que nós chegamos. Vamos ficar em paz conosco mesmo. Amém, amados? Uma hora lá puxando o sangue ali, depois eles lavam de novo, né? E aí ele estava pronto para ser usado, né? O fígado também tem outro processo aqui, tem vários processos aqui né, É, que a gente não faz, né? A gente não aplica, né? não nos foi É, ensinado isso, né? isso. É. Então, a gente não tem que levar essa culpa, não. Vamos ficar em paz. E É, aqui fala, né, que Jesus lá em Mateus 26, 28 tem uma anotação aqui, que este é o meu sangue, né, da nova aliança. Jesus não aboliu, né, o princípio do sangue, né? Ele cumpriu. Então, tem exatamente. algumas. E aqui do capítulo 17 até o capítulo 26, esse livro tem 27 capítulos, né? Mas do capítulo 17 até o 26 ele é conhecido como o Código de Santidade. Tem várias coisas aqui relacionadas à santidade que a gente vai ver aqui depois. Hoje é dia 2 de março. Hoje o devocional fala em Marcos, capítulo 10, versículo 49, que diz: Tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Tem bom ânimo. Bartimeu, um mendigo, cego, estava sentado à beira do caminho. Ele soube que o Senhor Jesus estava passando por ali e clamou em alta voz por misericórdia.
De todos os lados, as pessoas o repreendiam e lhe diziam para ficar calado. No entanto, Jesus parou e mandou que fossem buscá-lo. Então chamaram Bartimeu. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ao ouvir essas palavras, ele abandonou a sua capa e foi até onde Jesus estava. Aí faz a pergunta: o simples fato de Jesus ter o chamado já não era um motivo suficiente para ter bom ânimo? Sua confiança no Salvador não foi frustrada. O Filho de Deus realizou o milagre que ele pediu. Bartimeu passou a enxergar e passou a seguir ao Senhor. Também há cegueira na esfera espiritual, porém muitos jamais demonstraram interesse por Deus. Estão cegos com relação a Ele, ao seu amor, à sua justiça e até mesmo quanto à própria condição moral. Seus pecados os mantêm separados de Deus. Ele procura ajudar todo ser humano a perceber as próprias necessidades. Estamos na mesma situação de Bartimeu. Por isso dizer, mendigos à beira do caminho, estamos cientes da nossa culpa e nos sentimos pobres, miseráveis e perdidos. Então ouvimos as palavras. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O Senhor Jesus ajudará todos os que gemem sob o peso do pecado. Renuncie a tudo que o impede de ir até onde ele está. Ele espera que você confesse a sua culpa. Então, o perdoará e o aliviará do seu fardo. Ele lhe dará paz ao seu coração e você o seguirá com alegria. Não permita que ninguém o impeça de invocar o nome de Jesus e de ir a Ele. O Senhor está chamando você. Siga-o. Você nunca se arrependerá disso. Interessante, né? Você vê que a palavra vem e fala com as pessoas de hoje. Jesus está passando. Jesus está vindo. E as pessoas, nós, os pecadores, estamos com um fardo pesado sobre nós. Estamos preocupados com o dia a dia, com o amanhã que não nos pertence, e nos esquecemos de que está vindo aquele que pode tirar todo o peso das nossas costas e pode nos aliviar do fardo, que pode resolver todos os nossos problemas e nos trazer a paz de espírito, a paz que o mundo não pode dar. Jesus chama, aqui ele chama, tragam a mim. Mas ele estava gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava gritando. Quantas pessoas hoje estão numa situação difícil e têm a humildade de se dirigir a Deus, de pedir socorro, de pedir ajuda? Quantos? Porque é isso que Deus quer de nós, amado. Deus quer que nós reconhecemos o nosso erro, que nós reconhecemos a nossa condição e o buscamos para que Ele venha, que nós possamos ver. Ver. É isso mesmo. Ver. Poder segui-lo, né? Esse devocional é muito interessante porque ele vai na raiz. Ele vai na raiz. Isso é importante. Então tá aqui o devocional de hoje. Tem bom ânimo. Levanta-te
que Ele te chama. É isso que nós temos que ter bom ânimo. A partir do momento que Ele vem e nos faz enxergar, automaticamente nós teremos bom ânimo, porque nós encontramos um tesouro que vai nos garantir a vida eterna, vai nos garantir o paraíso, vai nos tirar desse sofrimento, dessas provas. Para onde iremos não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá noite. Isso é que é importante. Vale a pena, viu, Fábio? Você fazer as células aí na sua casa e convidar as pessoas. Vale a pena, meu irmão, você levantar cedo e participar desse devocional e ler a palavra do Senhor. Vale a pena. Deixe que as pessoas falem, deixe que elas. Não, não importa. Você sabe quem tem crido. Você tem um chamado. Você é um escolhido. Você é um dos tais. E é isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Todos nós temos uma responsabilidade, né? Todos nós temos esse chamado, né? E o que nos faz seguir em frente, né? Fortalecidos é lembrar, né? Da situação que nós estávamos quando Jesus nos chamou, né? Como você falou no devocional aí, né? Nós fomos chamados, só isso, né? Já é motivo de alegria, né? Pois é. E nós nos lembrarmos, né? De como nós estávamos, como nós fomos chamados, né? Isso faz com que a gente não perca, né, a vontade de estarmos, né, caminhando com Cristo todo momento, né? Aquele que nos libertou, né, dos nossos pecados, que nos libertou, né, da condição, né, pecaminosa ali que o homem, né, é natural do homem, né? Aquele que nos liberta todos os dias, né? Que continua trabalhando, né, na nossa vida, né? Nas nossas feridas, né? Que continua cuidando, né? E esses dias eu estava lembrando assim da minha história, né, de criança, né, e como é lindo, né, a gente ver que apesar de a gente passar por tantas situações, Jesus estava ali, né, do nosso lado, nos confortando o tempo todo, mesmo nos momentos onde a gente não tinha essa percepção tão clara, né, da presença dele, né, ele estava ali, né, ele estava ali preparando, cuidando, né? Ele nunca virou as costas para a gente e esqueceu da gente, né? E nos abandonou, né? Como muitas vezes a gente tende a fazer, né? E lavar as mãos, né? Isso aí eu lavo a mão porque isso aí não tem jeito não, mas Cristo não. Cristo sempre está ali, Deus sempre está ali, cuidando, esperando, né? De uma forma, mansa, né? Aguardando o momento certo para que nós possamos ser tocados e transformados, né? Para cada vez mais próximo dele, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Pois é, Fábio. E o interessante é que a gente começa a ver o Evangelho, a gente aprende que o Senhor Jesus Cristo ele não faz exceção de pessoa, e ele dá-nos exemplo. Eu estava analisando esses dias aí a cidade que os judeus conquistaram, né? Os israelitas conquistaram Jericó, por exemplo. Uma cidade inteira foi destruída, varão. Somente a família de uma prostituta, Raab, que foi salva, que encontrou o caminho. Por quê? Só ela, no meio de tanta gente. Então você vê que Deus ele nos dá grande exemplo. Grandes são os exemplos a ser seguido. Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer que nós nos arrependemos dos nossos erros e o seguimos.
porque Ele sabe que a partir do momento que nós abrirmos os nossos olhos e reconhecer o Senhor Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, nós abandonamos o nosso passado, nossos erros e vamos seguir em frente com Ele. E Ele sabe que a quem mais é dado, mais é cobrado, e a quem mais foi cobrado, mais foi dado. Então, a gente vê que Deus ele se agrada quando ele vê um pecador, aquele cara que foi, sabe, o pior de todos, se arrepende. É uma grande festa no céu. É uma grande festa no céu. Portanto, meus amados, não importa. Não importa o que você foi no passado. Não importa. O importante é agora. É daqui para frente. Sabe? É a mudança. É a mudança. É o nascer de novo. Isso é que importa. Não importa o que os outros falem. Não importa o julgamento das pessoas aqui na Terra. Não importa. É você e Deus. Deus conhece seu coração. Você vai errar ainda, vai continuar errando, vai, porque você ainda está aqui. Vai haver momentos de fraqueza, vai haver momentos de luta, de provas, em que você vai vacilar, mas Ele está com você. O Espírito Santo está em você. Você é dele. Ele não vai deixar você sucumbir. Ele não vai te dar um peso maior que você não possa carregar. Vamos continuar nossa jornada, irmão. Vamos continuar nossa jornada. Tá difícil, tá? Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Deus sabe do que eu estou falando. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fazer oração pra gente aqui, então, Samara, pra gente finalizar. É, esses dias aí, um dia um pouco triste, né? Minha família, né? Bem triste, porque teve um senhor que ele era irmão da minha avózinha, 90 anos, o senhor, 90 anos, cara, foi atropelado por uma viatura, imagina, né? O policial, Hum, ele tava passando na frente da delegacia, o policial saiu com um carro, com tudo, e atropelou ele. E aí, sim, com uns dias ali ruins, aí veio a óbito. E aí, alguns dias depois, 2, 3 dias depois, uma irmã dele acabou falecendo também ontem. Então, a família tá um pouco entristecida com isso aí. batida, né? Caramba, fica meio entristecido. Vou chorar por eles também, todos nós. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, Sim, meu Deus. obrigado, Pai. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, reunidos em Seu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem entregue, revelado aos nossos olhos, Senhor. Que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, nos abençoando, Pai. Trazendo cada vez mais para perto de Ti, Pai. Que nós possamos reconhecer, Pai, quão bom, Pai, é caminhar em Sua direção, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos orientando, trazendo discernimento, Pai, para que nós possamos, Pai, nos livrarmos dos nossos pecados, Senhor, trazendo cura, Pai, cura espiritual, cura emocional, cura física, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu te peço também, Pai, que o Senhor olhe pelos meus irmãos, Pai, olhe pela vida de cada um, Pai, que o Senhor possa, Pai, cada vez mais trazer, Pai, entendimento daquilo que é necessário, Senhor, que nós possamos, Pai, realmente, Senhor, nos aproximarmos, Pai, de Ti, Senhor, através da Sua palavra, Senhor, através dos testemunhos, Pai, através do reconhecimento, Pai, que é andar em humildade, Pai, ter coragem, Pai, de enfrentar, Pai, as realidades, Pai, da nossa vida, Senhor. Gratidão, Pai. Eu te peço também, Pai, que o Senhor visite, Pai, a minha família, Senhor, que está passando por uma situação triste, Senhor. Que eu possa confortar, Pai, o coração de cada um, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos gratos, Pai, por todo o tempo, Pai, que nós tivemos aqui de oportunidade, Pai, para viver com os nossos entes queridos, Senhor. E que na partida desses entes, Pai, nós possamos, Pai, se confortar, Pai, ter o conforto, Pai, de sabermos que
nós nos reencontraremos todos novamente, Pai, na eternidade, Senhor, que estaremos juntos, Pai, ao seu lado, Pai, diante de Ti, Senhor, e em comunhão, Pai, em alegria, Pai, com todas as pessoas que a gente ama, Pai, que as pessoas que viveram conosco aqui, que cuidaram da gente, Senhor, das pessoas que compartilharam tanto, Pai, da bondade que o Senhor tem colocado, Pai, nos nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, que o Senhor proteja, Pai, proteja o coração de cada um, Pai, fortaleça, Pai, a saúde de cada um, que estejam preparados, Pai, para passar por esse momento de tristeza, Senhor, mas na alegria, Pai, de sabermos que nós temos, Pai, a eternidade contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos proteja, Pai, no dia de hoje, nos cubra, Pai, sobre o seu manto sagrado, Pai, continue, Pai, nos guiando, Senhor, trazendo, Pai, trazendo alegrias no nosso coração, Pai, diante de cada detalhe, Senhor, que nós possamos enxergar, Pai, a sua presença em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, orientando as autoridades desse planeta, Pai, dessa terra, do mundo, Senhor, trazendo paz, Senhor, que as pessoas tenham discernimento, Pai, sobre o que é certo, que nós não caiamos em ira, Senhor, mas sim que nós tenhamos sempre os olhos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Sim, meu Deus. Abençoa, Senhor, a família do Fábio. Senhor, abençoa as pessoas, Pai, que perderam seus entes queridos. Senhor, conforte o coração de cada familiar, Pai, para que eles se entendam, Senhor, que o morrer é lucro. Nós precisamos, Senhor, compreender, Senhor, a Tua glória. Abençoa, Pai, cada família, cada um de nós, Senhor. Nos dá uma semana de vitória na Tua presença, Pai. Abençoa a Ruth, a Marineide, a Tamires, a Dona Lucinha, o James, o Daniel, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Pai. Cada participante deste devocional, o Caio, o Lucas, Pai, a família do Fábio, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, nos cobre com teu manto, nos reaviva todos os dias, Pai. Nos dá entendimento, sabedoria espiritual, capacitando-nos, Senhor, a continuar firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, já te agradeço, na certeza desta bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.